Bom, senhores, tudo bem? Estamos aqui por mais um vídeo e dessa vez uma análise de acidente de uma atividade a quente, tá? Muita gente acaba esquecendo esse pequeno detalhe que a atividade de corte, que gera seteiras, que pode gerar também aumentos de temperatura, eles são classificados também como trabalho a quente, tá? Um exemplo disso, nós temos o item da NR18, que ele te dá um pouco de referência do que seria um trabalho a quente. Então, atividade que utiliza lixadeira, serra, até mesmo a furadeira, por ter um aumento de temperatura devido ao contato com o objeto onde você vai efetuar um corte, que também pode gerar seteiras, dependendo muito do que você vai cortar, isso acaba gerando fagulhas, seteiras no caso, que se classifica como trabalho a quente, pois através desse aumento de temperatura ou da seteira, você acaba causando princípios que podem gerar incêndios de maiores composições se não for extinto no início dele. Agora vamos analisar esse acidente que aconteceu. Como vocês perceberam, eu tenho um cenário onde o cara está efetuando um corte e as seteiras desse corte estão sendo direcionadas ao material que está estocado na parte de trás dele. O que deveria ter sido feito aí de início? Primeiro, antes de tudo, ter executado uma análise dentro desse ambiente de trabalho para poder verificar todas as possibilidades de situações perigosas, riscos desse cenário, para que eu possa estar criando as medidas de proteções coletivas, procedimentos administrativos e os EPIs apropriados, para que eu possa estar executando esse trabalho. Então vamos lá. Quais seriam os métodos que eu poderia estar adquirindo nessa situação aí? Para começar, vamos falar um pouco aqui sobre proteções coletivas, tá? No caso aí desse cenário, eu poderia estar utilizando barreiras, como por exemplo, usar um tapume de um material que não seja inflamável, para que eu possa estar colocando entre o material e o trabalho que está sendo executado, aonde vai ser direcionado as seteiras, para que impeça que as seteiras siga que o material aonde pode vir causar o princípio. Já outro material que eu posso usar também são as mantas. Eu posso até mesmo fazer barreiras com ela, muita gente faz isso, e também eu posso envolver o material e assim o material fica protegido sem correr o risco das seteiras chegar aqui nele. E assim você garante uma proteção para impedir esses princípios de incêndio, que nesse cenário já teria resolvido esse problema que foi causado pelo trabalho. Outra medida de proteção coletivas que podemos estar adotando no ambiente de trabalho, quando se trata de trabalho quente, é a presença de um extintor de incêndio, tá? É claro que o extintor vai depender muito da variação que você fez no ambiente para escolher o extintor mais apropriado naquele local, tá? O que o pessoal mais faz aí, quando se trata de trabalho quente, o pessoal acaba deixando como padronizado sempre a presença do extintor de um pó ABC, tá? Devido à facilidade de você combater vários tipos de classe de incêndio, então isso acaba facilitando no local de trabalho, tá? Então, quando alguém vai pegar uma lixadeira ou um machalico, qualquer trabalho, qualquer tipo de ferramenta que quiser um trabalho quente, muitas vezes o cara dá em conjunto com a ferramenta um extintor de incêndio de classe do pó ABC para poder levar em conjunto, tá? Tem empresas que põem isso como padrão para poder facilitar e também como obrigação do cara levar com ele essa proteção. Outra situação também que poderia ter sido adotado nesse local seria as medidas de proteção administrativa, tá? Não somente questão de avaliação do ambiente, não somente também de verificação dos equipamentos, mas sim a organização do trabalho. Exemplo, ele está cortando nesta postura que vocês estão vendo aí na imagem. Será que
ele conseguiria estar executando essa mesma atividade se ele mudasse a postura dele, em vez de ele estar direcionando o cote para o lado onde os seteiros estão indo para o material. Se ele virasse e tentasse cotar pelo outro lado, no caso aí virasse o corpo dele em si, para poder direcionar essas seteiras para o lado oposto, onde não tem material, também ia garantir uma proteção, aonde não correria esse risco, que foi o risco de ter causado um princípio de incêndio. Então, uma situação de uma simples mudança de postura já teria resolvido esse problema. E por último aqui, para a gente poder estar concluindo a nossa análise, dá para a gente perceber que o trabalhador em si não apresenta estar utilizando os EPIs adequados, tá? No caso aí de trabalho quente, os EPIs mais apropriados seria um avental de raspa e um capacete 3x1, que é um capacete que tem uma viseira apropriada para proteção contra corte, tá? Isso já ia ajudar bastante também para a proteção do nosso trabalhador, para que ele possa estar executando essa atividade com total segurança, tá? É claro que isso não ia evitar o acidente em si que a gente viu aí no vídeo, que foi o princípio de incêndio no material que evoluiu se tornando um incêndio. Mas para o nosso trabalhador seria uma proteção muito apropriada para ele poder estar utilizando para garantir a sua proteção na atividade de corte. Uma pequena observação aqui também muito importante: eles tinham uma mangueira de incêndio próximo do local. Então, provavelmente, eles tinham como uma medida preventiva a presença da mangueira de incêndio no local onde é executado o trabalho quente, tá? Porque é um pouco estranho te ver a mangueira de incêndio já montada, já pronta no ambiente de trabalho. Então, provavelmente, eles devem ter deixado a mangueira aí já com esse propósito. Porém, a mesma não tinha pressão adequada para poder executar o combate. Provavelmente, pode ser que o sistema de pressurização deles não entrou a tempo para poder a mangueira estar se pressurizando de forma mais adequada, ou o sistema dela estava desligado, tá? Porque a gente pode ver que no final do vídeo a mangueira funciona de forma mais correta, aonde ele já começa a iniciar o combate. Porém, devido à demora nessa ação, não foi suficiente para evitar esse desastre que provavelmente deve ter gerado muitas perdas de materiais. Por esse motivo é muito importante a gente ter plano de ações, equipes treinadas, voltada para a prevenção de combate a incêndio. Assim nós conseguimos garantir uma ação imediata numa situação dessa, evitando perdas materiais, evitando situações piores, situações mais extremas em si, como por exemplo, quando a gente começa a colocar vidas de pessoas em risco, não somente os funcionários da empresa em si, mas em um conjunto todo, traduzindo, o local aonde essa empresa se localiza, porque muitas vezes um incêndio ele passa por uma empresa vizinha, ou se for um local onde tem presença de residências, isso acaba se tornando um problema mais social, um problema maior dentro do local em si onde essa empresa é localizada. Então é por isso que é muito importante ter uma equipe pronta, treinada para essa situação e ter um plano de ação para isso. E, mais importante ainda, todos os equipamentos de combate a incêndio têm que estar operante e tem que ter um bom funcionamento. Bom, senhores, esse é o nosso vídeo, tá? Deixe o seu like, deixe o seu comentário referente à situação. Um abraço a todos e até mais.